Estamos chegando com mais um podcast, Conexão com Deus, diretamente dos estúdios aqui da IEQ Vila Nova, no bairro Vila Nova, na Rua Bahia, 498, na cidade de Francisco Beltrão, Paraná, para o mundo inteiro. Que privilégio, que honra, que prazer ter você mais uma vez na nossa audiência. Louvamos a Deus pela sua vida, pela sua família, por você que tirou esse tempo para assistir mais um podcast. O nosso convidado de hoje, ele é pastor, já há muito tempo, nós conversávamos aqui nos bastidores. Ele tem vários trabalhos aqui na nossa igreja, né? Vem do Evangelho Quadrangular e ele é um pastor muito abençoado. Posso dizer para vocês que é um homem temente a Deus, um homem que tem sido usado por Deus para abençoar outras vidas, caminhar com casais. Estou falando do pastor Edmilson Tognoli. Seja bem-vindo ao nosso podcast, pastor, esposo da pastora Márcia, está na nossa igreja há alguns anos e tem caminhado com a gente aqui, tem vivido também esse novo tempo que Deus tem tido para a igreja aqui, né? Novas pessoas chegando, pessoas sendo transformadas, curadas. E o pastor vai falar um pouquinho do trabalho também do pastor, contando para a gente também desde quando está no Evangelho. Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso podcast. Tudo bem, pastor? Boa noite. Tudo bem, Valdeci? Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, né? Participando disso, podendo falar um pouquinho da nossa vida, um pouquinho do trabalho, da obra de Deus, que é o mais importante de tudo isso, né? Que o nome do Senhor seja sempre louvado, engrandecido. Isso é muito bom e é muito importante. Glória a Deus. Pastor Edmilson, há quanto tempo está no Evangelho? Quanto tempo conheceu a palavra? Quanto tempo vem caminhando com o Senhor Jesus? Converteu-se muito cedo? Como que foi a sua caminhada, o seu encontro com Deus? Muito cedo. Eu sempre brinco com o pessoal. Às vezes eles falam, pastor, mas tu já veio tudo isso? Eu falei, não sou velho, eu comecei cedo, né? A minha família é uma das pioneiras da Igreja Quadrangular em Beltrão. No primeiro batismo que teve em Francisco Beltrão da Igreja Quadrangular, a minha irmã já desceu as águas. Né? Olha que benção. E no segundo batismo que teve em 1977, eu, meu irmão e minha mãe descemos as águas. Ainda era no Rio Marreco o batismo, não era hoje, Olha né? só. Como é hoje, o conforto da piscina, aguinha quente. Água quente, né? Não, era lá no Rio. Então, a minha família é uma das pioneiras, né? Eu tinha 8 para 9 anos quando eu desci as águas, né? Isso na igreja? Quadrangular. Só tinha a igreja quadrangular do bairro Cristo Rei, né? Naquela época o pastor... Era o pastor Carlos. Já era o pastor Carlos Bus? Não, eu ainda me batizei como missionário Pedro. Mas logo depois veio o pastor Carlos que deu o segmento e o crescimento à igreja. O missionário Pedro ele veio fazer a abertura, né? Em Francisco Beltrão, logo depois o pastor Carlos assumiu e a minha caminhada começou com o pastor Carlos. Mas quem me batizou foi o missionário Pedro e a pastora Geni. Olha que benção, isso há muitos anos atrás. Começou cedo São mesmo a caminhada. 47 anos atrás, né? 47 anos já no Evangelho. Já. Conhecendo e aprendendo cada dia mais, né? Nós benção. estamos ainda aprendendo, né? E como foi a sua história para se formar pastor? Isso veio um desejo muito ardente no seu coração? Como que foi? Na realidade, assim, Valdir, até pelo contrário, eu relutei. Relutei um pouco, porque a gente sabe que a vida pastoral, né? Eu tenho cunhados, parentes que são pastores, e eu relutei um pouco, porque eu sei que é uma vida, por mais que muitos achem que é muito fácil, que é tudo mil maravilhas nesse sentido, não, ela exige muito trabalho, muita renúncia, muita dedicação, e eu relutei um pouco do início, mas Deus foi tratando comigo, eu vivi algumas experiências pessoais com Deus, particulares, até que eu tomei a decisão, sim, de seguir o ministério, abrir o coração a Deus, e a partir dali Deus foi nos conduzindo e direcionando, né? Já são muitos anos no pastoreio, né? Auxiliando os pastores. Então, é um trabalho maravilhoso e que hoje eu sinto muita alegria nisso, né? Mas, assim, foi um trabalho bem árduo, até hoje, né? No trabalho. Mas é gratificante quando nós vemos o que Deus faz na vida das pessoas através da tua vida, porque nós somos apenas um canal de bênção, né? A glória, o poder, a honra, está tudo no nome de Jesus, né? Então, você saber que você é usado por Deus, isso é gratificante, é maravilhoso. Glória a Deus, que bom. O pastor hoje, aqui na Igreja Vila Nova, o pastor, né, além das pregações, participação dos cultos, também tem alguns ministérios, né? Liderança de casais,
tem aí acompanhamento. Como é que é trabalhar com casais, trabalhar com os homens também, né, pastor? Começando pelos casais, esse acompanhamento, porque às vezes chegam casais na vida de vocês que estão arrebentados, né? Casais que estão à beira de um divórcio, né, que acontecem muitas coisas, que estão ali, às vezes, muitos casais, o marido pronto, às vezes até tirar a sua vida, né? A gente vê Sim. pessoas aí que, né, que vivem um tormento, né? Nós falávamos com a pastora Márcia no episódio anterior do podcast sobre a libertação, que é uma área também que o pastor ajuda também, a pastora Márcia, trabalham com isso. Mas como que é trabalhar com casais e ver a vida ser transformada através do poder do nome de Jesus, pastor? É um trabalho maravilhoso, Valdecir, porque como você falou, as pessoas hoje vêm muitas vezes para as igrejas, na maioria das vezes, arrebentados. Na sua vida pessoal, no seu casamento, na sua vida familiar, na sua vida financeira. E a maioria dos problemas ele acaba atraindo um problema maior na vida familiar, principalmente entre casal, pais e filhos. E quando a gente começa a fazer esse acompanhamento, entender, falar de Deus, orar, e as pessoas começam a entender e mudar a sua vida, e muitos chegam até a testemunhar no próprio altar da igreja, falar do que Deus fez, ou testificam para a gente ou para pessoas, e você vê isso acontecer, isso é maravilhoso. Porque é algo de Deus, porque humanamente isso não é possível. Você pegar alguém totalmente destruído, um casamento destruído por traições, por maldições, por ofensas, por agressões até mesmo, e você vê Deus mudar isso, e daqui a um pouco você vê renascer aquele amor que tinha sido prometido lá no altar. Você vê isso renascer no coração e as pessoas começam uma nova vida com Deus. Então, isso não é obra humana, não pode ser obra humana. É Deus, Deus usando, Deus falando, Deus chegando às famílias. Porque a família é a grande criação de Deus, é o grande projeto de Deus, é a família. E, infelizmente, nos últimos anos, nos últimos tempos, o inimigo tem se levantado muito contra isso. Tentado destruir famílias. Porque se ele destruir um casamento, ele não destrói só o homem e a mulher, ele destrói filhos, ele destrói famílias que estão próximas. Então, a destruição é muito grande. Então, nós estamos nesse ministério porque Deus nos colocou nisso, de aconselhamento familiar. Há muitos anos a gente trabalha com isso. E temos visto assim, muitas transformações, muitas mudanças. Temos visto assim, Deus fazer coisas maravilhosas. E somos gratos por Deus nos usar nisso, né? Glória a Deus. E como diz a palavra em João 10:10, né, que o inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas Deus veio para dar vida e vida em abundância. E muitas vezes as pessoas perdem de viver essa vida em abundância, essa vida em plenitude com o Senhor, por não se aproximar de Deus, por viver essas maldições, por viver, né, tudo isso que acontece dentro de um casamento. Por isso é importante para você que nesse momento está nos assistindo, você que não conhece a nossa igreja, aqui nós temos pastores, né? Como já passou por aqui a pastora Isolete, a pastora Márcia, o pastor Júnior, hoje estamos aqui com o pastor Edmilson, falando das grandezas do Senhor. Porque Deus é o único que pode mudar a vida. Deus é o único que pode mudar o seu destino, a sua história, de você que está aí do outro lado da tela. Então, seja você que talvez esteja vivendo algo no seu casamento, né? O pastor pode falar melhor do que eu, porque ele tem acompanhado os casais, né? Tem vivenciado essas experiências maravilhosas que têm acontecido, né, na vida de tantos casais que aqui têm vindo na igreja nos visitar. Então, talvez você esteja passando por um momento difícil. E os pastores estão aqui à disposição, né, pastor? Os pastores estão aqui para orar, para caminhar, né, para orar pelas pessoas, para que haja um processo, né, de libertação, de tratamento. E não tem nada que Deus não possa resolver, né, pastor? Não tem nada que Deus não possa restaurar. Não há problema que Deus não possa resolver. E o que precisa entender quando nós falamos em acompanhamento de casais? Acompanhamento de casais não é uma oração apenas. Tem casais que nós já trabalhamos 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, acompanhando. Quase que semanalmente nos reunindo, conversando, né? Juntamente com a pastora Márcia, minha esposa, a gente trabalha junto nisso. Nosso ministério é junto, né? Na área de acompanhamento de casais. E você vai ouvindo essas pessoas. A primeira coisa é eles querem falar, e é normal isso. E nós precisamos ouvir para entender. Aí você começa com o processo de oração, de ensino, de orientação. E aqueles que caminham diante daquilo que nós falamos e que Deus nos orienta a falar, a transformação acontece. Não tem como não acontecer.
Quando Jesus entra no coração, Jesus entra no casamento e as pessoas estão dispostas a mudanças, a transformação, isso vai acontecer. Nós temos visto isso muito acontecer. Inclusive, no momento, nós estamos com vários casais que nós estamos acompanhando, né? Que nós nos reunimos na casa deles, nossa casa, na igreja, onde nós conversamos, oramos junto e pedimos sempre que Deus nos dê a direção. E isso acontece. A transformação ela é nítida, ela é visível. Na vida, você vê o semblante das pessoas mudar, você vê o sorriso das pessoas mudar. Você vê pessoas chegar, às vezes, a primeira vez na igreja, o casal distante um do outro. Eles nem na mão não pegam, eles não andam junto. E quando Deus começa a tratar, o Espírito Santo começa a tratar, Jesus começa a entrar e a gente começa a orar junto com eles, daqui a pouco você vê eles chegando na igreja de mão dada. Só isso já nos alegra. Então, quando chegar a esse ponto, o que já está acontecendo dentro do coração, no relacionamento, na casa, já é muito grande. E quando Jesus entra, a alegria vem, a harmonia vem, a paz vem, não tem como fugir disso. Isso é maravilhoso, né? Onde Jesus muito está, grande. há transformação. Não tem como não ter, né? Que maravilhoso. Pastor, falar sobre o Ministério de Homens também é um ministério grandioso na nossa igreja, tem crescido. Estamos aqui às vésperas, né? De mais um encontro com Deus, um face a face dos homens na cidade de Ponta Grossa, aqui no Paraná. E tem crescido cada vez mais esse ministério também dentro da igreja, né, pastor? Tem, o grupo de homens, nós temos a liderança aí do irmão Erlo, irmão Rogério. Mas nós estamos sempre junto com eles, nós trabalhamos no auxílio deles nessa questão de grupo de homens, trazendo as mensagens, trabalhando junto, e agora vamos junto, né, para esse face a face. Então, a gente tem acompanhado o crescimento, né? É muito grande, muitas pessoas que estão vindo através dos homens, através dos legendários, né? Que tem também trazido muitos homens para a igreja. E Deus tem chegado. O homem, a Bíblia fala, é o sacerdote do lar. Então, se o homem abre o coração a Deus, sendo sacerdote, sabendo dirigir e direcionar o seu lar como a Bíblia ensina, como a Bíblia orienta, com certeza vai ser um lar abençoado. E há um crescimento muito grande. O último movimento de homens que nós tivemos aqui, não sei se tu lembra, mas tinha mais de 200 homens numa reunião aqui. Então, isso é muito homem. Você reunir 200 homens não é fácil. Mulher é mais fácil. Homem não é tanto. Então, se chegou a esse ponto de reunir mais de 200 homens numa reunião onde é pregada a palavra de Deus, é porque Deus tem feito uma obra muito grande, sim, na vida dos homens. E esse encontro face a face, eu acredito que vai ser também um mudar de vida, uma mudança de atitude, uma mudança de pensamento na vida de muitos homens. Vai ser uma transformação. Que benção, com certeza vai ser. Pastor, eu quero que você fale com a gente agora, e para quem está em casa, também eu gostaria de saber sobre a sua opinião sobre esse novo momento que nós estamos vivendo aqui na IEQ Vila Nova. A sua opinião como pastor, muitas pessoas se batizando, e principalmente para dar o gancho para que você fale da Casa de Bênção. O pastor está à frente da Casa de Bênção, que é algo extraordinário que tem acontecido. É um segmento da Casa de Paz, que pessoas que têm se batizado têm ali o acompanhamento na Casa de Paz e depois são encaminhadas para a Casa de Bênção. E o pastor está à frente disso, né? Eu gostaria que o pastor falasse um pouquinho, então, sobre esse novo momento que nós estamos vivendo, né? De pessoas entregando a sua vida a Jesus, de pessoas chegando, se batizando, tendo a sua vida transformada e como é importante ter esse acompanhamento de líderes aqui da igreja, pastor. A igreja está passando por grandes mudanças no sentido de crescimento. E é nítido, assim, de 2, 3 anos para cá, assim, o número de pessoas nos cultos, o número de pessoas decidindo pelo batismo, decidindo por Jesus é muito grande. Nós temos visto os nossos cultos de domingo aí cheio, 500, 600, 800 pessoas. Então, isso é um mover de Deus. Volto a dizer, isso não é humano, isso não é nosso. Você reunir uma quantidade de pessoas assim, num domingo à noite, para estar numa igreja louvando a Deus, adorando a Deus, orando, ouvindo uma palavra, não é humano. Isso é um mover de Deus. E a igreja aí aqui em Vila Nova tem vivido esse mover de Deus. E entendo que é o mover dos últimos tempos, onde a Bíblia fala que nos últimos tempos derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Então eu entendo que a igreja aí aqui em Vila Nova já está vivendo esse avivamento. E isso é muito lindo. Você vê uma igreja lotada num domingo à noite, onde não tem mais lugar para as pessoas sentar, isso é maravilhoso. E esse processo de crescimento, de batismo, como já foi falado em outros
entrevistas, exige, sim, um cuidado com essas pessoas que chegam. Porque elas chegam, muitas vezes, sem saber exatamente o que é a igreja, como é a igreja, ou muitas vezes sem entender até o que é os mandamentos e os ensinamentos de Jesus. Então, após o batismo, eles passam pela casa de paz, que já foi falado também, né? Que são 8 semanas, uma vez por semana um estudo. Saiu disso, nós precisamos dar continuidade a esse ensino. As pessoas precisam continuar envolvidas com a igreja, e principalmente no crescimento do conhecimento da palavra. Aí vem o que nós chamamos de casa de bênção. Essas pessoas todas que elas passam pela casa de paz, muitas vezes são individuais ou poucas pessoas ali na casa de paz. É a família que se batizou, ou é uma pessoa, um homem, uma mulher, um jovem, ele vai fazer a casa de paz. Depois disso, ele é direcionado a uma casa de bênção, onde vários participantes das casas de paz se reúnem em um lugar para fazer a casa de bênção e continuar aquele aprendizado, aquele ensinamento que eles já estavam recebendo na casa de paz. E isso segue sem dia para acabar. A casa de bênção ela vai crescendo, e quando ela crescer, tiver um número maior de pessoas, ela se multiplica e passa a ter 2 e segue. E esse é um trabalho da igreja que não vai parar e que eu acho importantíssimo, para que as pessoas possam ali ter a oportunidade de conversar, de perguntar, tirar suas dúvidas sobre o que é o reino de Deus, sobre o que é a igreja mesmo, sobre o que Jesus pensa de nós como seres humanos falhos que somos, né? E uma oportunidade para estar orando um pelos outros, né, pastor? Pelo outro, a intercessão, a pessoa está próxima. Porque, veja bem, hoje, nesse crescimento que a igreja vem, nós somos aqui em 5 pastores. Lógico, tem os obreiros, os ajudantes, os diáconos, né? Toda uma equipe muito boa que a igreja tem aqui de trabalho. Os pastores sozinhos não teriam condições de cuidar de todas essas pessoas. É impossível 5 pessoas cuidar de 500, 600, 700, seja lá hoje qual for o número exato, né, dos nossos membros. É impossível. Então, nós precisamos ter líderes. E as pessoas que trabalham nas casas de paz, nas casas de bênção, são pessoas que já passaram por um processo, por uma liderança, e hoje eles já estão liderando. Então, essa proximidade com esses irmãos que, às vezes, os pastores não conseguem ter, eles não conseguem estar lá juntos, eles não conseguem estar próximos. E os líderes de casa de paz e casa de bênção conseguem isso. Então, ali eles estão orando por essas pessoas, eles estão intercedendo por essas pessoas, eles estão ensinando essas pessoas. E quando há uma necessidade maior, que eles entendem que é algo que está um pouquinho fora, eles trazem a nós, pastores. E nós, junto com os líderes, nós vamos tentar ajudar, resolver, orar, se necessário for, aconselhar. Então, esse trabalho que os líderes de casa de paz e casa de bênção fazem também é fundamental para esse crescimento que a igreja está tendo. Senão, só os pastores não seria possível. Então, essas pessoas, esses irmãos que fazem esse trabalho, são pessoas abençoadas e também são dedicadas à obra. Olha, é lindo. E eu quero aqui até testemunhar, abrir um parênteses dentro do que o pastor está falando, testemunhar que dentro de uma casa de bênção, teve uma pessoa que assistiu um vídeo de uma casa de bênção, entrou em contato com os líderes, começou a participar, ela não era da igreja, começou a participar, fez encontro face a face, se batizou e hoje está na igreja e está abençoada, a sua vida transformada. Como é bom isso, né? Pessoas que de fora, que têm visto isso e têm sentido no coração, né? Que, como aconteceu isso que eu acabei de relatar, através de um vídeo de uma casa de bênção, sentiu a vontade de buscar a palavra de Deus. Hoje a palavra de Deus, é importante que a palavra de Deus seja pregada através do vídeo, disso que nós estamos fazendo aqui hoje, através de um culto que é ao vivo, ou de trechos do culto que são divulgados na mídia, na internet. A palavra tem que ser pregada. Essa pessoa ouviu, né, um vídeo, né, assistiu um vídeo sobre uma casa de bênção. E isso tocou no coração dela e colocou o desejo dela participar disso. E ali ela começou a ser atendida, ela foi recebida, ela foi amada, ela foi ensinada, e ela tomou a decisão pelo batismo e hoje é membro da igreja. Então, é isso que eu volto a dizer. Isso não é humano. Porque se for humano, não tem jeito. Isso é divino, isso vem do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, do erro. Então, isso é obra do Espírito Santo, não é nossa. Né? Nós somos canais. E somos gratos a Deus por Ele ter a misericórdia e nos usar, né? Pela sua misericórdia.
Mas volto a dizer, nós, pastores, sozinhos, não teríamos condições de fazer isso. Então, a igreja hoje é um grande corpo, uma grande família. A IEQ Vila Nova é uma grande família. Como é um dos lemas da igreja, né? É uma igreja apaixonada por almas. E isso não são só pastores. Toda a liderança da igreja, que hoje é muito grande, muitos novos que estão chegando, estão entendendo esse processo, e aquilo que eles estão recebendo para eles, eles não querem só para eles, já querem passar para outros. Eles querem trazer amigos, famílias, para viver as experiências que eles estão vivendo, para sentir o que eles estão sentindo. E isso é maravilhoso, isso é divino. É tremendo, né? É tremendo. É divino. Pastor, nós estamos chegando ao final do nosso episódio. Eu quero deixar aqui as suas últimas palavras, que se sinta à vontade para falar mais alguma coisa, que Deus possa lhe tocar, ou fazer o convite para quem está em casa, né, que está nos assistindo, que está nos acompanhando aí nossos episódios aqui do podcast, para se fazer presente também aqui na nossa comunidade. Eu acho que vão ser muito bem-vindos, né? Serão acolhidos. Aqui tem pastores que amam você, pastores que se dedicam, que estão aqui prontos para orar, para te acompanhar, né? Para estar junto com vocês. Eu tenho certeza que vai ser maravilhoso receber a visita de quem está em casa, né, pastor? Não, com certeza. As portas da igreja estão sempre abertas, né? Nós temos culto na terça-feira às 20 horas, no domingo às 9 da manhã e 19h30, né? E assim, deixo aqui o convite a todos que queiram vir, queiram participar. Eu tenho certeza que você vai ser muito bem recebido, você é muito bem-vindo aqui. Nós, pastores, estamos aí sempre à disposição e sempre que possível estamos atendendo, orando, conversando. E como assim tem os nossos líderes aí que estão trabalhando. Se você tem desejo de conhecer um pouco mais da palavra de Deus, conhecer um pouquinho mais de Jesus, venha na igreja, venha no culto, participe. Se surgir no teu coração o desejo de uma casa de paz, uma casa de bênção, fale conosco, estaremos direcionando para que você possa também participar. E assim, venha viver essa alegria que nós estamos vivendo. Venha viver essa paz que nós estamos vivendo. São experiências maravilhosas, né? Então, a igreja está sempre pronta a receber. E não importa quem você é, não importa como você está, o momento da tua vida, se é bom, se não é, se há tristeza, se não é. Não importa, a igreja está aqui para te receber. E Jesus está aqui para mudar a tua vida, para transformar a tua vida. Fazer o que a Bíblia diz, nova criatura. É isso que é o Evangelho. E o Evangelho eu entendo que é para anunciar as boas novas do Senhor. E as boas novas são cura, salvação, libertação, batismo no Espírito Santo. Isso são os temas, as diretrizes da igreja quadrangular. Então, estamos aguardando por vocês aí. Domingo temos culto, né? Às 9 da manhã e 19h30. Inclusive, estarei pregando nesses cultos aí. Glória a Deus. Obrigado, pastor, pela sua presença. Louvo a Deus pela sua vida. Amém. Deus abençoe. Amém. Obrigado, pastor. Como o pastor falou, venha viver essa alegria. A alegria do Senhor é a nossa força, como está escrito na palavra de Deus. E Jesus tem um plano maravilhoso para você. Para você que está nos assistindo, sinta-se convidado, sinta-se amado, acolhido pela nossa igreja. Venha fazer parte da nossa equipe aqui, de pessoas que buscam ao Senhor, que vêm adorar ao Senhor. O pastor já convidou você para os cultos, né? Temos culto na terça-feira, temos culto aí no domingo, pela manhã e à noite. E você é só seguir nossas redes sociais que você vai estar por dentro de toda a nossa programação. Mais uma vez o convite para você ativar o seu sininho, para ficar sempre ligado na nossa programação. Se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, tá bom? Para que o testemunho, a palavra, o nome do Senhor seja mais engrandecido. E que Deus possa estar abençoando a sua vida e também de seus familiares. Fiquem todos com Deus e até o próximo episódio. Até lá.